O Goiás encaminha a contratação de defensor ex-Oeste para a disputa da Série B do ano que vem. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre esse jogador, quais são as suas principais características de jogo, essa proposta da direção alviverde com um contrato longo, até quando vai esse seu vínculo, e quero comentar também sobre esta importância da reformulação na atual defesa do Goiás, quais são os jogadores que ainda não têm contrato para o ano que vem, se podem ser ou não alternativas interessantes, por exemplo, para um cenário de Série B, e da mesma forma o quão fundamental é o Goiás já começar a sua preparação ainda no mês de dezembro para a montagem do seu elenco no ano de 2024. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes também, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Lá a gente pega os trechos mais curtos de cada um dos vídeos, coloque no máximo 5 minutos, direto ao assunto, vou deixar o link dele aqui embaixo também para vocês se inscreverem, fechado? Para você ganhar R$25 de graça e começar a apostar é com a Heroibet, casa de apostas esportivas que, além desta mega vantagem inicial, só fazer o seu cadastro através do link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, já irá aparecer R$25 de graça no seu saldo para começar a palpitar nos jogos do Brasileirão, as partidas do futebol internacional também, e melhor ainda, no valor do seu primeiro depósito, 125% de bônus na sua quantia, como por exemplo cotações nos jogos dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Teremos aí na quinta-feira Grêmio e Goiás, com a vitória do Verdão fora, pagando 7,50 a cada real apostado lá na Heroibet. Vai lá, pega uns R$5 e aposta aí no Goiás, vai que acontece um verdadeiro milagre. Um empate também pagando 5 a cada real apostado, você pode utilizar seu saldo também. E uma vitória do Grêmio, 1,48. Teremos Cruzeiro e Atlético Paranaense, vitória do Cruzeiro em casa, 2,34, um empate a 3,21. Na quarta-feira, Coritiba e Botafogo, Palmeiras e América Mineiro. Você encontra tudo isso na Heroibet, o link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse nome que está muito próximo de ser anunciado pelo Goiás para a temporada que vem, além de novas contratações, essa importância de uma reformulação com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente olhando para o setor defensivo do maior do Centro-Oeste. Quero começar falando a respeito das informações envolvendo um goleiro, o Kaique França, aquele mesmo revelado nas categorias de base do Corinthians, não teve tantas oportunidades por lá e se destacou inicialmente pelo Oeste, tanto é que eu coloquei na capa do vídeo também a foto do jogador do Oeste. Ele jogou muito bem a Série B de 2020 pelo clube paulista, 28 atuações naquela ocasião, e ter uma nota média no SofaScore de mais de 7 nessa participação pelo clube de Barueri naquela ocasião. Voltou para o Corinthians e disputou as duas últimas edições da Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa da Ponte Preta. Ótimas partidas e que, segundo informações do jornalista Lucas Osafa, ele que trabalha em Campinas, um abraço aí para o camarada, o Goiás já apresentou uma proposta oficial para contar com o jogador e agora aguardam a definição da Ponte Preta. O Paysandu também, que recentemente subiu para a Série B do Brasileirão, outro clube que também fez uma sondagem, uma oferta para entender melhor a situação do goleiro da Ponte Preta. Porém, hoje o Goiás é sim um favorito para contar com o jogador. A questão é que o Kaique França ele tem contrato lá no interior paulista até novembro de 2024. Então, para o Goiás fazer de fato essa aquisição, precisaria de uma compensação financeira para contar com um goleirão de 28 anos de idade ou um comum acordo do Kaique França com a Ponte Preta. Isso pode sim acontecer. Vou verificar um pouco mais as notícias, ter uma definição a respeito desse assunto, volto a trazer aqui para vocês. Mas a tendência de hoje o Goiás fechar sim com o Kaique França para a próxima temporada, ou com pagamento, por exemplo, de uma quantia financeira interessante para a Macaca, ou até mesmo uma rescisão contratual do Kaique França na Ponte Preta. Enfim, a Ponte que acabou tendo vários problemas salariais, financeiros nas duas últimas temporadas, principalmente. Nesse ano até conseguiu o título da segunda divisão paulista, com o Kaique França sendo o nome de destaque na disputa de pênaltis diante do Novo Horizontino, mas que na Série B de novo passou um sufoco danado, a terceira Série B consecutiva da Ponte Preta, brigando somente contra o rebaixamento. É uma pena, A Ponte Preta, infelizmente, com várias dívidas, um clube importante no cenário brasileiro, mas que não consegue se reerguer. Nessa atual temporada, o Kaique França disputou 58 partidas
pela Ponte Preta, sendo 36 delas na Série B do Brasileirão, sofreu 35 gols, né? Um titular absoluto e com a média de um gol quase aí por jogo. Você olhando assim, beleza, mas a Ponte Preta só brigou na parte de baixo da tabela. É um goleiro que consegue fazer muitas boas defesas. Sobre as suas principais características, o Kaique França, que tem 28 anos, 1,86 m de altura, ele que é canhoto, tá? É um goleiro canhoto, diferentemente dos últimos aí do Goiás. É um goleiro que defende muito bem pênaltis, acho que é a principal característica aí do Kaique, e bolas a queima-roupa, cara a cara, o Kaique França ele costuma se destacar também, principalmente, por exemplo, em cobrança de falta, aquele bate e rebate dentro da área. Já vi muitos jogos dele operando verdadeiros milagres aí com a camisa da Ponte Preta nesse tipo de lance. Um goleiro que consegue sair bem do gol da mesma forma e tem essa inteligência aí nos pênaltis, na saída frente a frente, por exemplo, com defensores, atacantes dos times adversários. Eu gosto, sabe, um goleiro que tem uma elasticidade muito interessante. Acho que é uma opção boa para o Goiás para ser, digamos, um reserva. O Tadeu tem contrato ainda até 2026 no Goiás, né? É um nome certo também para o ano que vem, independente da divisão. Pode ser que apareça alguma proposta, algo nesse sentido, mas que se fosse, por exemplo, para jogar de fato a Série B inteira com o Kaique França, eu tenho sim a confiança nesse goleiro. Pode não ser, digamos, um goleiro com o maior renome, né, da história da Série B, de fato não é, mas que é um jogador que vem se destacando nos últimos anos, tem 28 anos de idade e que, segundo informações tanto do Lucas Rosafa e do portal Esmeraldino, a proposta do Goiás de contrato para o Kaique França seria até dezembro de 2026, então também pensando nesse longo prazo. Sobre a sua carreira, ele é natural de São Paulo mesmo, começou no Corinthians tanto no time sub-17 quanto no sub-20 e já teve algumas aparições no elenco profissional. Ainda na temporada de 2013, ele treinando com os profissionais e tudo mais, 2013, 14, 2015, mas que a sua primeira chance no profissional de fato só aconteceu em 2016. Um jogo naquele ano, mais 4 partidas em 2017, em 2019 uma atuação e acabou sendo emprestado ao Oeste, igual eu falei para vocês, 28 partidas naquele ano e foi muito bem pelo clube de Barueri. 2021 volta para o Corinthians, o último ano dele de contrato, ficou no banco de reservas, não jogou nenhum jogo e foi para a Ponte Preta no ano passado, 35 jogos em 2022 e agora em 2023, mais 58 atuações. Gosto do Kaique França, acho que pode ser assim, uma opção interessante para o elenco. Agora você pode até se perguntar, pô Guilherme, mas o Goiás aí fazendo uma proposta para o Kaique França, goleiro da Ponte Preta, enfim, ele vai fechar, a tendência é que isso aconteça nos próximos dias, então quer dizer que o Tadeu irá deixar o Verdão? Não é bem isso, é igual eu falei até no vídeo, isso pode acontecer, pode sim, uma proposta financeira muito interessante, uma opção de venda aí para o Goiás em 2024, pode sim, o Tadeu tem contrato até o final do ano de 2026 e já declarou que quer sim aposentar no maior do Centro-Oeste e seguir até mesmo, sei lá, como um diretor, como um cara na parte dos bastidores do futebol aqui em Goiânia. Então a tendência nesse momento é que o Kaique França ele seria contratado para a vaga de um reserva. Desta forma, tanto o Marcelo Rangel quanto o Matheus Alves, dois goleiros que eu já trouxe essa informação aqui pra gente há mais ou menos 2, quase 3 meses atrás, aqui no YouTube do Goiás News, para quem acompanha com maior frequência, eu trouxe essa informação, se eu não estiver enganado, ali no finalzinho ainda do mês de agosto, que o Goiás não tinha e ainda não tem esta intenção de renovar nem com Marcelo Rangel, nem com o goleiro Matheus Alves, os dois contratos que se encerram agora ao final da Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Então a tendência é que o Marcelo Rangel deixe o Goiás no ano que vem. O que eu ainda acho que o Rangel poderia continuar em pelo menos mais uns 2 anos do Verdão. Nas participações que ele teve nessa temporada foi bem, beleza, tem 35 anos de idade, tem um salário um pouco acima da média, se a gente considerar que é um goleiro reserva, mas creio que também o Marcelo Rangel toparia uma redução salarial e sendo também um nome de confiança para o ano que vem. Entendo essa importância de você buscar um goleiro mais jovem, por exemplo, o Kaique França tem 28 anos, é uma idade assim, que para goleiro é como se fosse um jogador de linha que tivesse 23, né? Goleiro, de fato, a idade acaba não sendo tão importante assim, e geralmente eles demoram também a
a engatar uma sequência como titular, enfim, até porque é uma posição onde joga somente um por jogo, né, em cada um dos times, e isso faz sim uma grande diferença olhando aí no longo prazo. Mas eu gostaria que o Marcelo Rangel continuasse para o ano que vem. Se ele ficasse, aí acho que não faria tanto sentido você contratar o Kaique França, tendo ainda o Tadeu e o próprio Marcelo Rangel. Em relação ao Matheus Alves, das participações que teve pelo Goiás, de fato não foi bem. Em 2023 somente um jogo lá contra o União de Rondonópolis na Copa Verde, não foi bem inclusive naquela partida, meio inseguro. Ele tem 28 anos, esse contrato somente até o final da temporada, um nome aí basicamente certo, deixando o Goiás. Ele que apareceu no time profissional do Verdão ainda em 2015, teve no elenco de cima uma oportunidade na temporada de 2020, aliás foram 2 jogos naquele ano. No ano passado, 2022, uma atuação também, e agora em 2023, de novo entrando em campo uma vez. Foi emprestado até para a Aparecidense em 2019, jogou também só um jogo. Então a gente está falando de um goleiro de 28 anos, que só conseguiu jogar aí na sua carreira profissional 5 partidas oficiais, né? É muito pouco de fato. Acho que o Matheus Alves também tem interesse de fato ir para um clube onde ele será importante, aproveitado, pode reconquistar, né, a sua confiança, a sua moral para os próximos anos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que pensa a respeito desta reformulação na defesa alviverde para o ano que vem. Igual eu falei, acho que o Marcelo Rangel poderia sim renovar o seu contrato nesse ano, em 2023. Se a gente já estivesse falando aí, vamos colocar, Marcelo Rangel, beleza, tem identificação com a torcida, tá no Goiás desde 2017. Nesse ano ele fez 6 jogos, um na Sul-Americana, foi muito bem naquele jogo contra o Ginásia lá na Argentina, 3 partidas no Brasileirão e mais 2 jogos na Copa Verde. Então assim, o Marcelo Rangel ele foi bem em basicamente todos esses jogos, não comprometeu em nenhuma das suas atuações. Em uma temporada que foi de baixa do Tadeu, de altos e baixos. Se a gente pegar nessa média de atuações, o Tadeu mais ou menos a cada 6, 8 partidas, ele acaba cometendo um equívoco, uma bola que você fala, isso aqui a gente não está acostumado com o padrão Tadeu. E o Marcelo Rangel, que é um goleiro sim inferior, não estou falando que o Rangel é melhor do que o Tadeu, mas que passa sim uma confiança. Sendo bem sincero, eu gostaria da manutenção dos dois, sabe? Acho que continuaria com o Marcelo Rangel e também com o Tadeu, e deixaria essa possibilidade de contratação de um goleiro mais jovem para as categorias de base. Tentar aí o Ezequiel, enfim, até mesmo acabou fugindo o nome dele, rapaz. O goleiro da Copinha, do time sub-20 do Goiás, fez uma ótima campanha nessa atual temporada, o Catula, né? Esse é o nome correto. Enfim, mas eu gosto também do Kaique França, acho que pode ser uma opção interessante, mas também tem um carinho muito grande pelo Marcelo Rangel e das partidas que ele fez nessa atual temporada, principalmente, sempre passou confiança, mas pelo menos as informações que a gente tem até aqui é que ele não terá esse seu contrato expandido no Verdão. Pode opinar o que você pensa a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, também se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações e conferir o nosso canal de cortes, também o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 10 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News até o final de dezembro, que seria uma marca muito importante aqui pra gente, e também o apoiador do canal, a HeróiBet, que te dá R$25 de graça para começar a apostar, link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!